In the air. On air. On air. On air. Tem que aparecer ali o negocinho, enquanto não aparece, a gente fica naquela agonia. Mas é isso aí, chegou mais um episódio do Baldecast. Tá aí chegando para você que está com a gente aí no 25º episódio. E onde a gente vai tratar isso aí, é aquela hashtag que você já leu no episódio aí, você já sabe o que veio pela frente aí, para quem está acompanhando a gente no youtube.com/baldecast e para quem acompanha a gente no spotify.com Baldecast, lá, /Baldecast, procura lá que vai encontrar, porque você, pelo nome, você já sabe do que vai vir. Pelo nome aí, a hashtag já indica o tema, né, seu Balde? Boa noite. Boa noite. É a vida real. É a vida real. Mas não é, tinha um programa mas que não é a falava... moeda real, né? Não é a vida cruzada, a vida cruzados novos, né? Tinha um programa que falava a vida como ela é, não era uma coisa assim? Tinha a vida como ela é. Não sei se era um programa, não sei se era um programa, acho que era um... Acho que era uma sériezinha dessas, assim, Eu da acho que era uma Globo, assim. série dentro de um programa aí, de uma rede de televisão. Opa, desculpa. Então tá, é isso aí para você que está acompanhando com a gente essa jornada, essa caminhada nessa hashtag A Vida Real. Meus amigos, a vida é real. A vida é real e está desvalorizada referente ao dólar. Não é a vida em dólar, é a vida no real mesmo, né? É a vida dólar. É a vida do dólar. Ô, seu Baldi, vamos fazer um recapitulation aí do que a gente conversou a respeito desses episódios da vida real aqui no Baldcast. Nós começamos lá no episódio 21, episódio 21, onde a gente fez uma provocação, né? A gente fez uma pergunta lá, né? Fui quem eu quero ter sido? Isso dá uma bugada na cabeça do cara, né? O cara começa, fui quem eu quero ter sido. O cara já Não fica, tá. já não consegue, a gente já não consegue avançar na pergunta já, né? Não a frase é de propósito, é para Sim. causar impacto. Então a gente tá lá. Se você tá ouvindo esse primeiro, não tem problema nenhum, não vai fazer diferença ter que ouvir o primeiro para depois ouvir para depois ouvir. Assim, o conteúdo ele é sistêmico. Como ele é sistêmico, ele pode ser abordado de qualquer ponto. Então, Exatamente. ele não é linear, né? Só Sim. precisa assistir o episódio 1 para depois assistir o 2, 3. Não, ele é sistêmico. Então, pode acessar por qualquer lado, que por onde entrar vai ter entrada e vai ter saída. É isso Vai aí. estar conectado. Exatamente. E aí a gente fez essa provocação, então tá lá no episódio 21 do Baldcast, dá uma corrida lá se ficou com um pouquinho de dúvida, assim, não fui quem eu quero ter sido. Depois, nós tratamos ainda na hashtag A Vida Real, e aí a gente também, né, aí já não foi mais nenhuma provocação, foi mais uma afirmação mesmo, para a gente se posicionar um pouco diante do cenário da vida real, que não adianta, aceitando, a gente tem aquela famosa frase, né? Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Então, assim, aceitando, meu velho, ou não aceitando, o açoite vai pegar, né, cara? Não tem essa, não vai. A única diferença é a seguinte: tu tem duas opções. Ou tu toma rindo, ou tu toma reclamando. Ponto. Né? É escolha. Cantava um amigo nosso. A decisão é tua. Tu lembra de quem é que cantava isso aí? Quem é que cantava isso? Se ele tiver agora aí ouvindo, aí, deixa um comentário que tu sabe que eu tô falando de ti. Ô, Paulo, te fala alguma coisa que eu não tô te ouvindo, não sei se tá no mudo aí. Não, tô aqui, tá me Ah, ouvindo? bom. Ah, que susto. Então tá bom. Tá E, esse episódio agora, o que vem pela frente, seu Balde? Bom, então, pra gente, hoje vamos fazer o fechamento, não vou chamar de fechamento, né, Sim. dessa trilogia, mas talvez essa última parte, né, dessa trilogia aí da vida real. E a ideia é a gente meditar um pouco sobre o texto, sobre um texto aí que a gente separou para o pessoal que está acompanhando, né, para não ficar só a gente falando, mas a gente pegar esse texto desse filósofo
e a partir dele a gente bater um papo, né? E fazer uma ligação com tudo isso que a gente já falou, com essa primeira parte, dessa buscar essa minha melhor versão, né? Se eu estou caminhando para ela, se eu sei onde estou, se eu sei onde eu quero chegar, e por onde que eu vou para chegar lá. A gente falou bastante disso no primeiro episódio. Depois, no segundo, a gente falou sobre essa questão da personalidade e da própria voz, e da voz própria, e de se reconhecer e de se examinar, né? Sim. E de ter esse exame diário. Falamos também sobre plano de vida, sobre saber o que quer para si, enfim. E agora esse terceiro episódio, eu acho que ele vem para sedimentar assim essa nossa conversa aí. Sim. Pode dar as cartas iniciais aí, se tu quiseres. Tu tá com o texto aí ou eu tô com ele aqui? Não, então tu já pode, se tá com ele aberto, já pode ler. Tá. Então, iniciemos assim, ó. Há na vida momentos privilegiados, nos quais parece que o universo se ilumina, que nossa vida nos revela sua significação, que nós queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós próprios o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando por um caminho obscuro onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em conservar a lembrança desses momentos fugidos, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama de nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Fecha aspas. Eu não abri antes, mas agora eu fecho. E você vai falar o nome da pessoa que escreveu esse texto, Baldi, por favor. Filósofo francês Louis Lavelle. Louis Lavelle. Há na vida momentos privilegiados, hein? Que tal? Então, assim, isso é uma parte da experiência humana e eu gosto muito desse texto, principalmente na parte... Todo ele é muito bom, né? Sim, mas assim, sim, na parte final dele, principalmente na parte final, essa trama cotidiana, né? E fazer dessa experiência de reviver esse momento a morada habitual do espírito, ou seja, onde o espírito deve estar, né? Onde é que a nossa paz deve estar. Na existência cotidiana, né? E essa experiência desse se encaixar, né? Desse momento em que o universo se revela, como ele fala, né? Sim. E isso é da experiência, assim, há momentos na vida da gente que parece que está tudo... acende um farol, assim, né? Uma luz, assim, que parece que Tudo tudo faz... cheira a rosas, tudo tem cor, encaixa, né? tudo tem vida, né? Exatamente, parece que está tudo... tá uma fase maravilhosa, as coisas estão O pai tá funcionando. on, O pai tá... né? A fase do pai tá on. Mas assim, não tem tanto, me parece que não tem tanto a ver com uma questão emocional, né? Eu estou bem emocionalmente ou não estou bem emocionalmente. Me parece que tem mais a ver com eu conseguir perceber essa minha melhor versão. É aquilo que a gente falava já no primeiro episódio, né? Nossa primeira conversa. Eu consigo enxergar todo o meu potencial, aquilo que tem de melhor em mim, aquilo que tem de mais alto em mim, de mais nobre, né? Eu consigo ver, isso se revela diante de mim. A minha parte mais alta, ela aflora, ela aparece, ela é iluminada de alguma maneira. E eu enxergo aquilo e aquilo faz muito sentido para mim. Cara, olha só, eu vejo todas as minhas aspirações ali, né? Tudo aquilo que eu posso, todo o potencial daquilo que eu posso ser, que eu posso vir a me tornar. Né? Perceba, não tem a ver com fazer coisas, mas tem a ver com ser coisas. É uma questão mais
de ser e não de construir em si, mas de eu enxergar esse potencial, né? De tudo aquilo que eu posso ser. Eu entendo que nós, eu entendo que a gente muitas vezes não consegue alcançar. A gente não consegue alcançar esse cenário que tu tá falando. E muitas vezes a gente se confunde. Aí eu vou abrir um outro paralelo na história. A gente não precisa avançar nele, mas é só um outro paralelo que me veio agora aqui de bate-pronto enquanto tu falava. Muitos de nós nos confundimos, que passamos a entender que esse momento privilegiado no qual parece que o universo se ilumina, muitas vezes ele não está jogado exatamente sobre essa luz que tu indicou, né? Sobre a realização, né? De se perceber. A grande maioria das vezes está calcada em cima do ter. Do ter, né? Eu confundo as minhas aspirações emocionais, né? Profissionais, enfim, de tantos outros cunhos, com outra coisa. E aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente está. Esse texto nos remete a algo mais dentro desse cenário que a gente está falando de vida real, dentro daquela busca do nosso fui quem eu quero ter sido. Tem por trás. Não do que eu tenho, porque a gente se confunde facilmente com isso. A gente se confunde facilmente com isso. Ah, porque eu estou num emprego bom. Ah, porque eu comprei um carro. Ah, porque eu comprei uma casa na praia. Meu Deus, o universo está maravilhoso. Estou com dinheiro na conta, né? Estou com tudo sob meu controle. Passa essa falsa percepção. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Estamos falando sobre outra coisa. A prova de que não é, no primeiro sinal de ruína financeira, ou perdi o emprego, ou bati o carro, ou acontece qualquer coisa que fura esse plano, que fura esse estouro, esse balão, Que é a tal da circunstância. acabou. Acabou. Então, assim, o que está por trás do que nós estamos falando e o que está por trás deste texto é uma palavra vocação. Vocação. Tem a ver com o que a gente já falou em outros episódios do Baldcast, quando a gente falou sobre Ikigai e propósito. Tem a ver com propósito, tem a ver com como o legado que eu quero construir, o que eu quero deixar, né? Então, Sim. tem a ver com vocação, não tem a ver com bens, não tem a ver com realização material, necessariamente. Claro que ela é importante e ela ajuda, de certa maneira, mas ela também pode atrapalhar, porque se eu estou ancorado apenas em ter coisas e adquirir coisas, no momento em que eu não consigo mais ter e adquirir, então eu parei de existir, parei de viver, né? Sim, sim. E aí não é isso, né? A vocação do ser humano não é essa. Então, nesse texto do Louis Laverne, essa parte onde ele fala de conseguir colocar o espírito nessa experiência, da sabedoria, por isso que a sabedoria é uma coisa que leva muito tempo, né? Na cultura oriental, os sábios são aqueles que viveram mais, Sim. que passaram por uma experiência de vida muito maior e que têm experiência real e concreta de vida para poder ensinar aqueles mais novos. Então, a sabedoria consiste em saber colocar o espírito, né? O que é o espírito aí? É a alma, é as aspirações, né? É o nosso emocional, enfim, é colocar a nossa alma, o nosso espírito neste lugar. Sim. E, de certa maneira, preservá-lo das contrariedades e das dificuldades do cotidiano, da vida cotidiana. E tentar fazer com que o espírito, estando lá, ele fique menos vulnerável a essas flutuações, né? E essas mudanças que acontecem no dia a dia e que podem nos tirar do caminho. Então, me parece que é muito difícil de fazer esse exercício. Por exemplo, na realidade cristã, né, na experiência cristã, tem aí uma relação que pode ajudar a entender o que a gente está querendo dizer, que é a questão da
providência, acreditar na providência, aquela questão da providência divina e saber que Deus provê todas as coisas. Então, viver com tranquilidade de saber que Deus vai providenciar as coisas. Não, claro que não de que eu não vou contribuir, não vou fazer nada, mas eu sei que eu tenho nesse lugar, né, no momento em que eu consigo encontrar esse lugar que se revelou, eu enxergo isso e resgatar e me alimentar dessa experiência e dessa melhor versão, disso que eu enxerguei, fazer reviver isso a todo momento para que eu não me perca no meio do caminho. Sim, sim. Porque o que acontece? Isso é dinâmico, né? Então, assim, da mesma forma que existem esses momentos privilegiados, nos quais a gente se percebe, né, vivendo, né? A gente se percebe existindo, a gente se percebe se relacionando com a nossa história. E aí, assim, ó, a gente pode falar aqui de diversos exemplos, né, para não ficar as coisas muito vagas, assim, mas, sei lá, o simples fato de daqui a pouco, na linha do tempo lá da tua vida, lá de adulto, agora aí, né, tu vai lá e resgata um perdão com um parente teu, com uma pessoa muito próxima a tua, resgata o perdão, né, coloca as coisas nos panos, né, enfim, é um exemplo, tá? Então, assim, então há momentos na vida que o universo vai se iluminando, né? Ah, aconteceu o perdão, as coisas estão dando bem, meu trabalho, blá, 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 blá. As coisas parece que a gente mesmo escolheu, né? Que o universo conspira para o nosso lado. Bom, essa dinâmica é uma dinâmica, né? É uma esfera da situação. Mas a gente também percebe que parece que em alguns determinados momentos, tão logo depois disso, né, o universo volta a fechar de novo, né? As coisas se tornam obscuras, né? A gente se sente solitário, a gente se sente miserável, a gente já começa a caminhar tateando as coisas, né? Com a mão na parede, no escuro, meu Deus, o que está acontecendo? Já virei passageiro da vida, né? E os obstáculos voltam de novo a trancar os nossos passos. Então, essa dinâmica da vida, gente, não tem como fugir disso, entendeu? Não tem como fugir disso. A sabedoria do texto, a sabedoria da provocação desse episódio é a gente conseguir, com a clareza dos fatos, ir costurando, né, esses cenários. Né? A sabedoria consiste em conservar essa lembrança desses momentos bons. Né? E o texto vem nos apoiando exatamente nisso. Né? Então, assim, existe essa dinâmica dos momentos privilegiados, né? Daqui a pouco o universo se fecha, daqui a pouco as coisas começam a dar errado. Não é que as coisas estão andando, podem dar errado pelas circunstâncias, né? Podem acontecer por diversas situações, que o mundo mas não existe só para nós. exatamente, ele não está afeiçoado para mim, né? Exatamente. Não é sob medida. Não é O feito mundo, sob... exatamente, o mundo não foi feito sob medida para mim. As pessoas na minha volta não estão afeiçoadas a mim, né? Não é um jogo de quebra-cabeça onde todo mundo se encaixa certinho. Não, as Não, é um coisas não saco de gato. um saco de gato tudo cheio de faca, tudo se espetando, no escuro ainda. Então tu entende que existe essa dinâmica, né? Essa dinâmica a gente consegue visualizar essa dinâmica. E aí vem então o texto quando começa a nos clarear exatamente nesse sentido, que a sabedoria consiste na conservação desses momentos, né? Em fazê-los reviver, né? Em trazê-los à tona a todo momento. E é importante perceber isso. A gente falou muito nos episódios anteriores dessa questão do exame, né? De se examinar e fazer o exercício assim, de deitar a cabeça no travesseiro. Diz, cara, hoje eu fui. Hoje eu fui muito bem. Hoje foi um dia bom. Apesar de todas as dificuldades, eu fiz as coisas certas. Eu não briguei com meu filho, eu não bati boca com a minha mulher, eu fiz tudo certo, eu não xinguei ninguém no trânsito, sabe? Faz um exame de como a gente foi. Hoje eu só matei trabalho, eu empurrei com a barriga, eu dei desculpa. Hoje eu discuti com a mulher, hoje eu mandei o cara longe no trânsito. Então, é isso, diariamente se fazer esse exame, né? Dormir, antes de dormir, fazer essa. É micro
no micro, no dia, né? No cotidiano, fazer essa experiência de reviver o dia, né? Tá, mas isso que eu fiz hoje vai me ajudar a ser essa minha melhor versão, né? Quem eu quero ser. Exatamente, e não importa, e tu tá falando a respeito dessa reflexão do dia a dia, e as pessoas devem estar pensando assim, né? Ah, mas todo dia eu faço a mesma coisa, cara. Ah, todo dia eu levanto tal hora, eu vou pro trabalho, eu volto, eu almoço no mesmo lugar, eu pego o mesmo ônibus, sento do lado da mesma pessoa, eu faço a faculdade, eu faço... 8 bilhões de seres humanos na Não, Terra, todo mundo faz isso. e outra coisa, exatamente. Então, assim, exatamente dentro desse exemplo da rotina é que a gente percebe a valorização da vida, né? É dentro da rotina que a gente enxerga esse universo se iluminando. Porque olha só, se a gente consegue fazer várias tarefas dentro dos seus horários, executadas da sua forma certa, com o seu horário, com a sua previsão, ter o controle do dia, da previsão, e a gente lança o amor sobre isso, a gente lança a satisfação de estar fazendo isso, tá? É muito mais agradável, né? É muito mais agradável aos nossos olhos, né? Esse desafio diário de fazer micro coisas, milhares de coisas durante o dia, do que eu não ter pauta nenhuma, né? Do que acordar todo dia ao léu, né? O que eu vou fazer? Que desafio essa pessoa tem? Que desafio o hashtag Vida Louca tem? Não tem, porque ele não tem rotina. Cada dia é uma missão diferente. E se ele quiser fazer, ele não faz, né? Ele não faz, hoje não vou, hoje não quero acordar, hoje não vou fazer. Por quê? Porque não tem a responsabilidade da rotina. A gente falava isso também, estou fazendo link com outros Sim, os programas que assuntos se relacionam, né? se relacionam. Lembra que a gente falou do estar no aqui e agora lá no Ikigai, né? Um dos passos do Aham. Ikigai. Por quê? Justamente por isso, a pessoa vive como se não estivesse encaixada na realidade. Então, assim, eu todo dia tenho que pegar ônibus, eu todo dia tenho que ir para a empresa naquele horário e tal. A pessoa está ali fazendo, mas assim, o espírito dela, a vida dela, ela está se projetando em outra coisa, Sim. em outro lugar. Né? E O ela corpo tá ali, mas a cabeça não tá, né? não tá encaixada na realidade, então ela não está fazendo as coisas plenamente. Sim, Ela está sempre pensando, ali, executa, mas assim, está sempre em outro lugar que não ali. sim. E é só ali o lugar que a gente tem, é só a realidade que a gente tem para estar, para construir, para transformar as coisas. O outro lugar não tem ação, a gente não tem poder de Não, influência, não somos Padre Pio, né? Não temos como estar né? materializados em outros lugares, né? Não tem Não como. tem, a gente está sentado no ônibus. Então, se a gente está sentado no ônibus, a nossa cabeça tem que estar ali. Então é viver fora da sua realidade cotidiana, não tem como. E o cotidiano ele tem assim, a vida diária tem um poder transformador muito grande. Mas é importante essa experiência de relembrar os feitos. Isso é do ser humano, isso Sim, é, é, é da nossa cultura, né? Isso é da existência humana. Se a gente for olhar, isso na história humana se repete, né? Por exemplo, na própria liturgia a gente vê isso, né? É, esse movimento de relembrar os feitos do passado, né? Que na teologia litúrgica se chama o zícaron, né? Esse relembrar todo ano o Tríduo Pascal, todo ano se relembra a fuga, né, e a libertação do povo do Egito e tal, isso que narra a história dos grandes feitos, né? sim. Isso se constrói, um povo, uma memória de um povo se constrói assim. Então, por exemplo, a gente percebe muito isso na cultura americana, como os americanos têm essa capacidade de narrar os grandes feitos americanos. Sim. Isso está na cultura, isso fortalece esse senso de cultura de nação, né? Dá sentido, né? E a gente, por exemplo, a gente olha a nossa cultura brasileira, a gente não tem isso Sim. presente. Isso começou agora né, nesses movimentos de rua e tal, parece que agora que a gente está construindo esse senso de nação, né? De relembrar essas coisas, grandes coisas que a gente tem feito enquanto povo. Então, e se isso funciona e isso é verdade para essas coisas macro, isso também serve para as coisas micro, né? Para coisas da rotina. Então, a gente lembrar, fazer lembrança, fazer memória desses momentos em que a gente percebeu,
né? Em nós, o que é de melhor em nós, o que há de mais alto, o que há de mais top em nós, vamos dizer assim, que nem sempre está presente no dia a dia, porque tem dias que a gente está mal, tem dias que a gente emocionalmente não está bem, Sim. que fisicamente nós estamos cansados, aí tu vai olhar, não dormiu bem, né? Ou o ideal não é ter hora para acordar, o ideal é ter hora para dormir. Só que esse é o problema, a gente perde tempo, desperdiça tempo com coisas inúteis e não dorme na hora certa. Se não dorme na hora certa, não acorda bem, não vai acordar na hora certa. Sim. Então a gente não dorme bem, a gente não come bem, trabalha muito, né? Porque quando está trabalhando, não está 100% trabalhando. Então aí a gente acaba perdendo produtividade também, porque está ali, mas está fora dali. A gente está sempre. E aí que tá. Eu acho que aí é que tá essa nossa agitação e essa nossa falta de percepção de valor. As coisas parte exatamente isso, aí nesse paradoxo que a gente vive, né? Onde a gente nunca tá onde o corpo tá. A gente nunca tá onde o corpo tá. Quando a gente passar a fazer o exercício de estar no aqui e agora, a gente já falamos sobre isso, né? E a nossa alma estar junto, né? O nosso espírito estar junto com a gente, a visão das coisas diante da gente passa a mudar. E vamos junto, e vamos avançando. Através dessa imagem do eu ideal, fazendo essas observações desses momentos privilegiados, dos momentos de escuridão, né? A sabedoria justamente vai costurando, né? Vai conservando essas lembranças, vai nos dando fôlego para que a gente possa caminhar, vai nos dando terreno, né? Para a gente conseguir tocando a vida, né? Então, assim, é através da percepção desses cenários, de se entendendo na vida, que a gente começa a puxar para dentro da gente, né? Vários componentes, várias tendências, várias energias, e a gente tenta unificar isso para realizar uma vida dotada de sentido, né? Então, assim, estar com o meu filho, dar atenção a ele, viver a vida dele, estar com o meu filho, como é bom te abraçar, como é bom estar contigo. Bah, tô no ônibus, tô no busão, bah, tô descansando, tô, né? Mas não tô com a cabeça naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tenho que fazer. Então, assim, esse eu ideal, ele vai ser costurado com essa sabedoria de a gente conseguir trazer, né? Trazer ao centro, né? Essa percepção dos fatos, né? Não tá vivendo como um passageiro, né? Porque tem gente que vive como um passageiro de ônibus, né? Tá sentado no busão lá e não sabe nem para onde está indo. Mas o busão tá levando, né? Passa um pouco por isso. A gente começou bem teórico e a gente está terminando bem prático. Acho que isso é muito bom. Sim. Né? Nós começamos bem teórico, porque o texto é cara filósofo. Sim, é mais denso, né? Muito bom, né? Então a gente tá mastigando e trazendo isso para a realidade para ficar mais fácil, até para que a gente possa absorver mais do texto, né? Absorver Sim. mais do que ele quer dizer. Sim. E acho que isso é bacana. Mas assim, ser carona, é importante ter a experiência de ser carona, né, na vida. Sim. Mas assim, ser sempre carona não dá. Precisa ter um protagonismo. Não, por mais que tu seja carona, tu tem que saber onde é que tu tá, porque num piloto de rally, né, uma etapa de um rally é composta por dois pilotos. O cara que dirige e o cara do lado que tem um mapa na mão. E o cara que tem um mapa na mão tá dizendo. Ele sabe também para onde ele tá indo. E ele precisa dizer pro cara, não, ó, por aqui, beleza, vamos para. Então, assim, existe o trabalho mútuo. Não é um cara que está sentado do lado com o mapa fechado olhando para a janela, né? Não, ou seja, né? E outra coisa, aproveitar, né, mano? Aproveitar bem o tempo dentro do dia. Então, assim, a gente falou de plano de vida no passado, acho que é importante retomar isso agora, porque, assim, esse plano de vida é saber aproveitar bem o tempo. Então, se eu tenho um tempo de deslocamento de 40 minutos, de meia hora, por exemplo, de ônibus ou algum transporte, uma lotação, alguma coisa assim, bom, quem sabe eu não encaixo naquela meia hora uma leitura, né? Vou ler um livro, não consigo ler um audiobook, né? Encaixa alguma coisa para aproveitar aquele tempo.
mas eu estou dirigindo, então de repente um audiobook, bota um pendrive no carro, uma coisa assim. Saber aproveitar o tempo, né? Então, cheguei na empresa, cara, bom, tô aqui, eu vou fazer então uma tarefa e fazer bem, assim, faz o que precisa faz o que precisa fazer e esteja fazendo aquilo ali, né? Fica ali, entrega aquilo ali, entrega bem, executa bem aquela tarefa, depois a outra, aproveita bem o tempo, né? Organiza bem a rotina. E de noite é a mesma coisa, assim, programa 1 hora para dormir. Eu tenho 1 hora para dormir aqui, ó. 15 para meia-noite é a minha hora para dormir. Eu não posso passar da meia-noite. Se eu passar da meia-noite para dormir, eu acordo descontado. Sim. Eu não acordo bem. Então, eu sei já disso. Então, assim, eu tenho rotina, os meus filhos têm rotina. Então, aqui em casa, 9 horas, as crianças estão, 9h30 estão na cama. Sim. Porque a vida precisa ter uma rotina, precisa estar organizada. Sim. A gente precisa fazer esse exame de se enxergar antes de dormir e dizer, cara, hoje deu certo isso, hoje não deu certo isso, amanhã então eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Justamente porque no dia a dia vai estar zoado. A gente não vai ter a luz nos revelando todas. Mas aí que tá. Exatamente. E isso é simples. Isso é simples porque é o seguinte, no dia a dia as novas situações empiricamente são colocadas para a gente em diversas situações, né? Que muitas vezes não se encaixam nos nossos esquemas, né? As coisas não se encaixam nos nossos esquemas, nas coisas que a gente concebeu viver. Então, existem novas situações que não se encaixam, a gente não consegue compreendê-las, a gente não consegue absorvê-las, né? E aí, então, parece que tudo parou de fazer sentido, né? Parece que as coisas param de fazer sentido, parece que tudo virou um caos, oh, meu Deus, que saco de vida, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, ou seja, assim, aquela figura ideal, né, que a gente imaginou ter, né? Se ela viver fechada, se ela não estiver aberta a esses elementos empíricos, a essas situações que vão chegar e vão trazer novas entradas de novos elementos, novas entradas de situações para ela, a gente vai passar a viver o nosso eu ideal dentro de um mundo de farsa. E aí a gente entende quando a pessoa que fala não conecta com a pessoa que vive, né? Porque o eu ideal dela é uma fantasia, não é ela. É uma pessoa subjetiva. Não serve, ela nunca vai estar na realidade. E outra coisa, adaptar um plano é mais rápido, mais ágil e mais eficaz do que inventar um plano. Então, do que fazer um plano. Então, assim, se a circunstância se apresenta e ela parece ser adversa, vai bagunçar o meu plano, ajustar o plano de vida é mais rápido, é Sim. mais eficaz do que a coisa aconteceu e eu não sei o que fazer, porque eu não tenho um plano, né? Eu não tenho um plano de vida, eu não faço uma reflexão sobre a minha vida. Então as coisas vão acontecendo e aí do jeito que vai acontecendo eu vou fazendo, eu deixo a vida me levar, a vida leva eu. Sim. Então não dá. Tu tem que ter um mínimo de plano de vida, tu tem que ter um mínimo de organização pessoal, porque se no momento em que as coisas chegarem, a vida não é engessada, mas no momento em que chegar a circunstância se apresentar, porque a vida vai temperar esse plano, ó. É o temperinho de churrasco. Não tem como, a coisa vai acontecer porque o universo não foi feito sob medida para nós. Exatamente. Então, assim, vai bagunçar. Quando bagunçar, ajustar o plano, né? Ajustar as coisas, reacomodar, né? Reabsorver as dificuldades que aparecerem, é mais fácil de fazer. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, então, pegando o gancho, Ortega y Gasset vem falar exatamente isso aí, que nos mostra, nos traz essa reflexão de que a reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. Então, assim, meu filho, não existe plano pronto. Não existe o plano pronto, existe um plano que estará todo dia sendo revisado, todo dia sendo recebido, absorvido com as circunstâncias, com novos elementos, com novas situações, e que a gente vai ter que negociar com ele, né? Por um lado, você tem o eu, que a gente está sendo, né?
que a gente vive, e tem um eu ideal, que está lá na frente, como meta, como objetivo. Mas existem elementos... Mas existem os elementos externos, as circunstâncias, aquilo que a gente não escolhe, aquilo que a gente não sabe de onde vem, e que a gente vai ter que sambar para acontecer. Não desistir do plano, né? Porque também acontece exatamente isso, né? Não quero. Eu vou me matar. Né? Readaptar, né? É reabsorver. Essa reabsorção da circunstância que o Ortega y Gasset fala aí, é justamente isso. Se a gente olhar para a nossa vida mesmo, na rotina do dia a dia, é assim. Por isso que eu digo, e eu me pego muito no ordinário e no cotidiano da rotina, porque não é assim, mas que vida sem graça, parece sem graça isso que o Leandro está falando. Não é. Se eu tenho o mínimo plano de vida, de rotina diária, eu tenho uma hora para acordar, né? Eu tenho uma hora para almoçar, eu tenho uma hora para fazer isso, uma hora para fazer aquilo. Se eu tenho minimamente isso, à medida em que as circunstâncias se apresentarem, negociar... É muito mais fácil de jogar com elas. Exatamente, de reabsorver. Claro que nem tudo que vai aparecer vai contribuir ou vai vir de encontro com o nosso plano, com aquilo que a gente gostaria, né? Porque no momento que a gente traça o plano, a gente está construindo esse meu eu ideal, onde eu quero chegar. Mas nem tudo vai contribuir para isso. Sim. Às vezes vai acontecer algo que não é que não contribua, às vezes contribui ou não faz diferença, né? Mas eu preciso compreender que eu preciso manobrar isso. Né? É uma questão de manobra, a gente precisa manobrar com isso. Né? Manobrar no sentido de aproveitar e tentar tirar dali. É uma frase uma frase da cultura católica, né? E da cultura cristã. Né? Não há mal nenhum que aconteça que desse mal não possa se tirar um bem maior. Né? Isso é uma frase católica e cristã, né? Uma visão cristã de enxergar as coisas, né? Sim. Até de uma coisa ruim pode-se tirar algo bom. Se a gente manobrar e se a gente reabsorver essa circunstância. Perfeito. E daí tirar algo bom, né? Sempre há algo bom. É aquela coisa, é o copo meio cheio, o copo meio vazio. Sim. Eu sempre vou olhar o copo meio cheio. Sim. Né? É o jeito como eu enxergo a vida, né? É isso. Sim. Acho que tá posto aí, seu Baldi. Acho que pra gente não... Senão a gente entrega tudo, né? Senão a gente entrega tudo. Aí depois... de graça, né? A gente pode, inclusive, vender esse curso por R$29,90 para você que está acompanhando. Entra no link aí. Entra no link do meu Facebook, do Instagram do Pensando Gestão, manda um inbox ali, que a gente faz que alegria. Então tá aí, chegando mais uma vez aí ao final de um Baldcast aí, com essa conversa. Cara, se você chegou até aqui, se tu tá ouvindo até aqui, cara, que coisa boa tá conversando contigo a respeito disso, né? Que bom que não ficou pelo meio do caminho, não parou de ouvir. Se você chegou até aqui, né? Muito obrigado, né, mano? Muito obrigado, né? Quem tá ouvindo até agora, né? Se inscreve no canal. Né? Não, sim, mas a gente precisa de uma galera que faça essa reflexão também, né? Pra gente dar uma amornada nas culturas aí de cancelamento, nas culturas de vida virtual, né? Botar as pessoas mesmo com o pezinho no chão, né? Cara, vamos viver a vida, né? Vamos viver a vida e não vamos encher o saco, né? A vida real, ela é offline, né? Cara. A vida real é offline. Essa é a realidade. Então, assim, e o digital, ele só tem consistência se ele é um recorte do real. Quando ele é um recorte do offline. Se ele é um recorte do offline, ali ele tem consistência. Isso aí. E aí ele funciona. Agora, no momento em que não tem isso... a gente falou sobre isso. E assim, cara, Facebook, então, não aguento mais, né? É isso.
é muita coisa ali que é pueril, entendeu? Não tem consistência na vida real, né? Não tem consistência no offline, vamos dizer assim. Sim, sim, Então, sim. tá todo mundo meio também cansado um pouco, né? Sim, E- né? Meio estafado, assim, né? exatamente. Que bom, então, para você que acompanha com a gente aí pelo youtube.com/baldcast, ó. Um beijo no seu coração para que você aí que nos acompanhou em áudio e vídeo aí, vendo, fazendo alguma coisa, dando pause, continuando. E para você que acompanhou a gente no Spotify, né? Você não vai ver o nosso beijo, só ouvir o, né? Então acho que é isso aí. Daqui a pouco a gente pensa mais uns 3 episódios aí, dá uma degustada nos textos, né? E traz mais algumas coisas aí na hashtag da vida real, né, seu Balde? É isso aí. Mas eu acho que a gente conseguiu nesses 3 episódios trazer bastante coisa aí. Tem bastante teoria e bastante prática, né? É isso Então, aí. É isso aí. acho Vamos fazer uma caixinha de pergunta lá para ver depois o pessoal, o que, que o pessoal captou aí, né? As mensagens. Acho que por hoje é só. E daí, tudo certo, então? tá bom, tudo certo. Agradeço também a todos que estão conosco aí, estão nos ouvindo. E aí, compartilha aí com alguém, né, que precisa ouvir aí, precisa tomar um choque. De repente, é a Muito, marca. muito dessas reflexões lá, muitas vezes eu vejo nos teus cards lá. Dá o teu Instagram aí. Dá o teu Instagram aí. Arroba Pensando em Gestão. É isso aí. Muito desses, quase uma hora que a gente está batendo papo aqui, muitas vezes passa na timeline da gente lá com 3 linhas, né? É isso aí. Então tá bom, Nada é Sérgio. por acaso. Nada pra... Spoiler! A galera vai cair para dentro do Instagram agora para saber quais são os próximos capítulos. É isso Os aí. próximos, os próximos capítulos. E aqui, ó, só para acabar, que eu não posso dizer, não dizer isso. Ah, que beleza ganhar 10 Grenal. Tem campanha ainda. Tchau, beijo. Tchau. Vou dar um stop aqui e a gente segue falando. Um abraço, tchau, galera. Tchau.